Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos juntos aqui para um tempo para refletirmos na Palavra de Deus, para meditarmos na verdade do Senhor e deixar Deus trabalhar no nosso coração, Deus falar com a gente, moldar a gente, fazer com que a gente enxergue coisas espirituais, que a gente tenha olhos espirituais, que a gente possa se voltar de uma forma diferente do que o mundo enxerga as coisas que nos cercam. Deus nos convida continuamente a usarmos das lentes dele, da verdade dele, da forma dele enxergar. Ao compartilhar a palavra conosco, ao deixar a palavra acessível para nós, ao falar conosco através da palavra, ele está anunciando um reino que é um reino espiritual, que é um reino de poder, que é um reino de majestade, que é um reino que realmente prevalece sobre todo esse reino material que a gente acompanha, que a gente assiste. Eu quero hoje, então, chamar você para esse encontro, encontro com a verdade, o encontro com a palavra de Deus. Quero fazer uma oração inicial para que a tua casa, o lugar onde você está, esse ambiente que você está, seja um ambiente da presença de Deus, um ambiente do mover de Deus. Queria que você, nesse instante, então, fechasse seus olhos para a gente poder orar juntos. Amém? Amado Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem sempre algo para falar ao nosso coração. O Senhor tem algo para comunicar a nós, algo para acrescentar nas nossas vidas, para clarear o nosso entendimento, para abrir os nossos olhos, para mudar o nosso coração. Então, Pai, que o Senhor, com toda essa disposição de mudar as nossas vidas, de nos ensinar a verdade, que o Senhor alcance um coração hoje aberto para isso. Que o Senhor alcance o coração de cada um aqui e esse coração possa estar realmente receptivo à Tua verdade. Aonde estiverem os Teus filhos buscando a Tua verdade, ouvindo da Tua verdade, que o Senhor se faça presente. Cerca cada casa, cada lugar aqui com a Tua proteção, com o Teu amor e traz o melhor. Traz da Tua bênção, Deus. Traz da manifestação do Teu poder em cada lar, eu te peço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, muito bom estar aqui com vocês. Vejo os irmãos estão entrando então aqui nesse nosso momento de adoração, esse nosso momento de culto. Você é muito bem-vindo. E é uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, é uma palavra breve. Nós não vamos nos estender muito, mas com certeza Deus tem algo para falar conosco, mais uma vez através da Escritura, através das histórias, através daquilo que a palavra conta para nós como um relato bíblico para nós. Existe uma manifestação do poder de Deus, existe algo de Deus para falar conosco. Eu quero convidar você então a ler um texto em Êxodo capítulo 14, no versículo 10 em diante, Êxodo 14, do 10 em diante. Um texto que a gente conhece, um texto que já foi trabalhado de várias formas, que se fez filme, se fez novela, até mesmo com esse texto, e eu quero compartilhar então aqui com vocês. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército,
nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Até aqui essa leitura. O texto aqui a gente conhece bem, esse episódio a gente conhece bem. O povo de Deus diante do mar, sem saída, sem alternativa, e o exército de Faraó chegando para prendê-los, para matá-los, para levá-los ao sofrimento. Eles, naquele momento, estavam sendo tidos como fugitivos, ainda que Faraó tivesse autorizado eles a sair da região de domínio de Faraó, eles agora estavam debaixo de uma sentença de morte, debaixo de uma pena de morte. Não tinha como sair, não tinha alternativa. E a gente entende, então, que muitas vezes nós nos colocamos em situação assim. Somos levados a ter mesmo uma situação assim. Situação em que não tem alternativa, não tem saída. Ali o texto para nós mostra uma clássica situação que não tem o que fazer. Não tem, pelas nossas forças, não tem alternativa viável. O mar estava na frente, os egípcios vinham atrás, era assim que os homens estavam enxergando. É interessante que quando nós olhamos o coração dos homens nesse momento, começa a surgir uma série de manifestações naqueles corações. Reclamação, murmuração, aquela velha palavra, aquele velho expressão, eu disse para você, Moisés, que não ia dar certo, eu disse para você, Moisés, a gente devia ter morrido lá, a gente deveria ter ficado lá no Egito, para que a gente veio aqui? Para morrer aqui no deserto? A visão de Moisés, então, era uma visão diferente. Quando Moisés expressa o seu sentimento, ele diz assim, não temas, tem um livramento, tem um milagre nessa história. E qual que era a visão de Deus, então, numa situação dessa? A visão de Deus é que tudo estava no controle. Tinha um plano para ser realizado, um projeto para ser realizado, algo de Deus para acontecer, algo de Deus para desenrolar. Existia um milagre, efetivamente um milagre para acontecer. Nós que conhecemos, como já dissemos, que conhecemos o texto, a gente conhece essa cena, a gente sabe o milagre realmente que aconteceu ali. Um milagre que ficou marcado e é contado até hoje. O milagre do mar se abrindo para que o povo de Deus passasse por aquele mar, atravessasse aquele mar e mais ainda, esse mar depois se fechasse sobre os egípcios. Mas o que é para você então um milagre? Quando nós olhamos aquilo que já aconteceu, podemos dizer, não, o milagre realmente foi uma interferência de Deus, foi algo sobrenatural, algo que veio além do que eles estavam esperando, fora daquilo que eles imaginavam. O milagre é realmente uma interferência de Deus. Mas quando nós olhamos aquilo que já passou, é uma coisa, e quando nós olhamos a nossa realidade, a nossa vida, quando nós olhamos o dia de hoje, quando nós olhamos o dia de amanhã, quando nós estamos com os nossos olhos voltados ainda para frente, e o milagre ainda não aconteceu. Muitas vezes para nós o milagre pode ser simplesmente a solução de um problema. Às vezes achamos que o milagre é a resposta de Deus. E ainda que o milagre realmente tenha muito dessa cara, a cara de uma solução, de uma interferência, de uma providência, de um cuidado excepcional, a resposta realmente de Deus, nós sabemos que o milagre muitas vezes é o plano, exatamente o plano, o projeto de Deus. Deus se manifesta através de milagres. Deus se manifesta desafiando as leis que Ele mesmo criou. Porque o mar não poderia se abrir, porque o mar não poderia então ser de alguma forma seguro, retido, para que o povo passasse ali. Não poderia se fechar, então, sobre os egípcios, mas Deus quis que fosse assim. Deus poderia ter feito com que aqueles homens simplesmente conseguissem fugir. Mas existia realmente uma manifestação, existia algo que era o plano, o projeto de Deus. Deus realmente estava realizando algo. E Deus continua realizando. Deus continua executando das suas maravilhas, dos seus milagres. Deus opera através de milagres, sinais acompanham aqueles que creem, diz a palavra. Os sinais estão junto com aqueles que creem. A palavra diz que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus e não só estaremos com o Senhor, mas veremos sinais que estão junto conosco. Quando nós
vemos uma situação como essa, do mar que se abriu, a gente pode olhar para trás e falar assim, puxa, realmente foi um milagre. Mas quando nós fazemos isso, nós somos simplesmente um espectador do milagre. Nós estamos só olhando o milagre. Nós estamos só assistindo, como quem assiste um filme, como quem assiste uma novela, mas não como quem participa efetivamente disso. Eu quero que você entenda a realidade que Deus chama você para viver efetivamente o milagre. Para você viver uma história que desafia o natural. E Deus quer fazer assim, Deus faz dessa forma. Deus realiza dessa forma. É interessante nós pensarmos, poxa, mas Deus criou todas as regras, por que Ele fica quebrando as regras? Por que Ele fica mostrando o que Ele faz independente da regra? Por que o mar se abriu então ali? Por que houve uma situação como essa? Por que a criação foi feita dessa forma? Por que Jesus nasceu de uma virgem, como conta a palavra, e é relatado para nós até hoje? Quantos milagres aconteceram desafiando as leis que Deus realmente criou? Por que Deus fez assim? Por que Deus não faz de uma forma natural? Por que Deus não age de uma forma natural? Por que Deus não age em cima da regra, da lei que Ele criou? Ele age. Mas muitas vezes Ele age e a gente não enxerga. E aí quando Ele faz um milagre, Ele mostra, sabe essa regra? Sabe esse modelo? Sabe essa ideia que você levou um tempo para conceituar? Eu desafio isso, porque eu estou acima de tudo isso. Deus se manifesta através do milagre. Deus se manifesta quando Ele rompe a barreira do natural. Quando Ele mostra que Ele rege sobre todas as coisas, que Ele comanda todas as coisas. Ele mostra, olha, tudo está debaixo do meu cuidado. Tudo está debaixo da minha mão. Nós podemos olhar para as várias teorias dos cientistas que olham para os efeitos para a física, para as questões naturais, e Deus criou tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Deus não está sujeito a essas regras, Deus simplesmente criou todas as coisas e o homem, então, de alguma forma, traz uma equação que justifique tudo isso. Mas Deus, quando desafia, Ele mostra que realmente Ele é criador de todas as coisas. Quando Deus desafia as perspectivas, os diagnósticos, as estatísticas, Deus está mostrando quem Ele é. E Ele mostra através da nossa vida. Ou seja, o convite para nós é para que a gente viva efetivamente isso. Que a gente viva o milagre de Deus. Que a gente passe a nossa vida vivendo o milagre de Deus. Afinal, Deus está se manifestando em algum lugar. Ele quer se manifestar na minha vida e na sua vida. Eu quero então conversar com você justamente sobre isso. Sobre essa manifestação do milagre de Deus. Eu estar em unidade com Deus de tal forma que o plano de Deus, porque o plano de Deus envolve então o milagre, que esse plano aconteça na minha vida. Que não seja algo assim ao acaso, mas que seja um projeto de Deus acontecendo na minha vida. E talvez você possa identificar na sua história uma série de milagres. Você possa identificar uma série de possibilidades do milagre de Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é justamente essa submissão, essa obediência ao plano de Deus. Deus estabelece um plano, um projeto, onde nesse projeto, no meio do caminho, tem um milagre. No meio da jornada tem um milagre. Quando nós olhamos os relatos do ministério terreno de Jesus, nós vemos muitos dos milagres de Jesus que aconteceram realmente como algo que estava culminando um projeto de Deus. Se você lembrar, conta para nós a palavra, por exemplo, que quando Lázaro, o amigo de Jesus, morreu, Jesus levou um tempo para que ele se achegasse até o túmulo de Lázaro. E havia uma grande comoção, havia uma tristeza muito grande. O próprio Senhor Jesus estava triste naquele momento. Mas quando ele se volta para Deus, quando ele ora a Deus para que Lázaro voltasse à vida, ele traz uma expressão muito interessante quando ele diz que ele sabia que o Senhor o ouvia, mas o que ele estava fazendo, a forma como ele estava falando, era para que os outros entendessem que o Pai o ouvia. Ou seja, era um milagre que ia acontecer ali. Era um projeto de Deus. Deus estava preparando aquele momento. Aquele momento foi um momento de muito
coração quebrantado, muita vida transformada, pessoas que reconheceram Jesus, pessoas que foram salvas naquele momento. Tamanho foi o impacto do milagre. Se você lembrar, ainda olhando para esse discurso, para essa passagem, as irmãs de Lázaro disseram para Jesus que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Realmente Jesus poderia ter interferido naquela situação para que Lázaro não morresse. Mas Lázaro morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ao quarto dia. O que acontece com essa verdade? O que traz para nós essa verdade? A verdade de que a manifestação do milagre era um projeto de Deus. Acontecer o milagre fazia parte do plano de Deus. Quando olhamos para esse texto aqui que nós acabamos de compartilhar, que o povo de Deus estava diante do mar, com o exército atrás dele, eles precisavam de um milagre. E alguém pode dizer, mas como que aconteceu isso? Talvez os próprios homens de Moisés falassem, puxa, nos levaram a essa situação, que situação ruim, colocaram a gente numa sinuca de bico, a gente não tem saída, a gente não tem o que fazer agora. Foi uma fatalidade. Eu digo para você, não, e a palavra diz para nós, não foi uma fatalidade. Aquilo foi um projeto de Deus. Um projeto de Deus que culminaria com um milagre. A manifestação do poder de Deus fazia parte do projeto de Deus. Êxodo 14:1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o desespero os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. O texto diz para nós exatamente o que aconteceu antes de acontecer. Exatamente qual foi o plano de Deus. Deus falou, não, vocês acampam nesse lugar, porque enquanto vocês estiverem acampados aqui, eu vou lá endurecer o coração de Faraó de novo. Quantas vezes Deus fez assim? O projeto de Deus era esse, o coração de Faraó endurecido. Deus entrou com essa providência para que o coração de Faraó fosse endurecido e ele se voltasse contra o povo de Israel. Ele se voltasse contra o povo do próprio Deus. Era o plano de Deus, era o projeto de Deus. Ia terminar como? Com um juízo, com o extermínio do povo de Deus? Não, ia terminar com um milagre. Ia terminar com uma providência. O próprio Deus falou que deveria ser assim e que assim aconteceria. Ou seja, existia um plano, um projeto, e que para que o milagre esteja presente na minha vida, eu tenho que estar andando estritamente no plano de Deus. Se os homens de Moisés fizessem qualquer coisa diferente disso, se eles mudassem essa estratégia, se eles não estivessem naquele lugar, como que o plano milagroso de Deus aconteceria naquele lugar? Como que o mar se abriria se eles não estivessem diante do mar? Como que os egípcios os alcançariam se eles não estivessem exatamente naquele lugar? Tinha um milagre. A providência de Deus, ela veio. O cuidado de Deus prevaleceu. Deus entrou com uma providência através daqueles sinais, das pragas. E tudo foi arquitetado precisamente pela orientação de Deus. Se você lembrar, quando aquele povo saiu de lá, quando aquele povo saiu do Egito, até mesmo o ouro, prata e roupa, tudo tinha sido dado para eles, para que eles pudessem então ir embora, para que o povo de Deus pudesse ir embora do Egito. Plano de Deus. Todas as coisas agindo em conjunto. Como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito, que estão então juntos no seu propósito, que estão alinhados no seu plano. As coisas de Deus então agem de uma forma onde existe a manifestação do milagre. Ou seja, o milagre está ajustado com a obediência, com o projeto de Deus. Mais ainda, o milagre manifesta o temor de Deus. Manifesta a nossa dependência total de Deus. Ou seja, não tem milagre se sou eu que faço.
Não tem milagre se sou eu que realizo. Não tem milagre se as rédeas estão nas minhas mãos. Não tem milagre se eu estou trazendo a solução. O versículo que nós lemos aqui no começo, o trecho que nós lemos no começo, versículo 13, diz assim: Moisés respondeu ao povo, vamos ler de novo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A resposta de Deus é dele. É no modelo dele, é na forma dele, é na total dependência dele. Ali diz claramente, olha, aquietai o seu coração, porque o milagre vem de Deus. Aquietai porque a providência vem de Deus. Deus move todas as coisas em favor do seu milagre. Deus transforma todas as coisas. Ele junta todas as coisas em favor do milagre. Então dependa dele. Não atrapalha. Não atrapalha o milagre de Deus. Não interfere no milagre de Deus. Não coloca a mão no milagre de Deus. Viva efetivamente o milagre de Deus. Viva aquilo que Deus tem para você, para que a sua história realmente conte esse milagre. Quando nós olhamos, por exemplo, no livro lá de Neemias, e traz a ideia daquele homem que queria voltar para Jerusalém e vai falar com um rei, vai falar com Ataxerxes. Se você lembrar daquela história, diz que a boa mão de Deus era com ele, era com Neemias. E o rei, então, agiu em favor do milagre. O rei agiu em favor do povo de Deus. O rei agiu em favor de Neemias, porque a boa mão de Deus era com ele. Quantas vezes Deus move aquilo que está ao nosso redor, Deus move pessoas, Deus move situações para nos abençoar, para nos sustentar, para manifestar o milagre dele na nossa vida. E veja, é dele que nós dependemos. Nós não dependemos de pessoas, nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. Deus usa o que ele quiser. O milagre é dele. A forma de agir é dele. O sobrenatural é dele. O que ele quiser fazer, ele faz. Mas nós dependemos totalmente dele. Nós precisamos do Senhor. A nossa declaração de dependência, a nossa declaração deve ser contínua para que a gente possa viver efetivamente esse milagre. Nós dependemos do Senhor. Deus, nós precisamos do Senhor. Ah, mas Deus me deu uma condição, Deus me deu um trabalho, Deus me deu força, Deus me deu saúde. Glória a Deus, realmente. O Senhor seja glorificado em todas essas coisas, mas ainda assim, Deus deu, se Ele quiser, Ele tira. Eu continuo dependendo da misericórdia dEle. Continuo dependendo do cuidado dEle, da providência dEle. Então eu ando em obediência ao Senhor, nós buscamos andar em obediência ao Senhor e andar numa total dependência, porque Ele precisa, como diz lá o texto, Ele precisa pelejar por nós, para que o milagre se concretize, para que o milagre aconteça. Ele precisa fazer por nós. Ele precisa fazer no nosso lugar, em nosso favor. Nós dependemos dele. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos totalmente do Senhor. Mas ainda, viver no milagre e estar alinhado com Deus de forma a gente ser um instrumento para a manifestação do milagre de Deus, é ter uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que exalta o nome do Senhor. O texto que nós lemos ainda no início, que conta essa história, que é base para nós na nossa conversa, diz assim no versículo 18: E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Ou seja, todos saberão que eu sou o Senhor. O milagre vai acontecer, a providência vai acontecer, e o propósito de tudo isso é glorificar a Deus. Aí então eu digo para você que talvez seja esclarecedor para nós, por que Deus então quer fazer tanto milagre? Será que é porque a gente é legal, porque a gente é bonzinho, porque a gente é excelente? Não, nós somos filhos, abençoados, com promessas de filho que nos alcançam. Mas o que Ele quer através da nossa vida é que os outros conheçam quem Ele é. Que os outros venham conhecer a grandeza dEle. Que os outros venham conhecer a bondade dEle, a misericórdia dEle. Que os outros venham conhecer realmente quem é esse Deus. Esse é um convite
para eu e você, então, expressarmos a grandeza de Deus, anunciarmos a grandeza de Deus continuamente. Somos chamados para isso. O milagre, mais uma vez, é um plano de Deus, onde eu e você somos os atores nesse projeto. Nós carregamos o milagre de Deus. Nós levamos essa verdade. Às vezes a gente não entende que as nossas lutas e adversidades, elas podem ter um propósito maravilhoso de glorificar a Deus. Às vezes nós murmuramos e reclamamos, como foram aqueles homens de Israel ali diante do mar, que eles murmuravam. Qual era a visão deles? A visão deles é, poxa, tem um mar na frente e o exército lá atrás. Ah, era melhor ter morrido no Egito. Ah, como é ruim o que está acontecendo. Ah, e a gente está desesperado. Essa é a visão humana. A visão de Deus é, bom, eu juntei tudo aqui e agora eu vou entrar com uma providência. Agora eu vou fazer um milagre. E esse milagre glorifica o meu nome. Esse milagre é para que o meu nome seja reconhecido, para que todos saibam que eu sou Deus. Quando Deus faz isso, Ele usa todos aqueles que estão na disposição, todos aqueles que estão realmente juntos, todos aqueles que se colocam, então, à mercê do milagre de Deus. Deus usa para a glória do nome dEle. Tem um texto muito conhecido para nós, João 9:1, que conta uma história que é uma história realmente para glorificar o nome do Senhor. Diz assim o texto: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Deus entrou realmente com uma providência. Jesus mudou a história daquele jovem, daquele homem. Mas o objetivo daquela adversidade era um milagre. O objetivo era glorificar a Deus, era mostrar que Deus estava acima de todas as coisas. Essa foi a providência. Esse foi o cuidado. Realmente glorificou a Deus. Eu e você, então, somos chamados para viver o milagre de Deus. Somos chamados para interpretar o milagre de Deus. Somos chamados para manifestar o milagre de Deus. Os milagres estão acontecendo. Deus é conhecido e reconhecido através dos homens, através das histórias, através das pessoas. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu vou ser um agente de fazer Deus conhecido na terra. Um Deus que desafia e mostra a soberania dele sobre todas as regras, sobre todas as dificuldades. Eu posso escolher ser um espectador e simplesmente admirar os milagres, talvez até reconhecer os milagres, ou eu posso ser um agente. Eu posso estar à disposição de Deus para que o milagre aconteça na minha vida. Para que isso realmente seja real, para que esse plano de Deus, então, realize em mim, eu quero trazer mais uma vez, então, esses três aspectos. Primeiro, tem obediência, para que a vontade dele prevaleça, lembra? Para que ele estivesse exatamente naquele lugar, eles tinham que obedecer, estar no lugar certo, no lugar preciso para que o milagre acontecesse. Segundo, eles tinham que depender de Deus. Então, para que o milagre aconteça na nossa vida, nós temos que depender de Deus e jamais dizer, sou eu que faço, ou eu que consigo, ou eu posso. Não, é Deus em nós. É Ele pelejando por nós. Afinal, aqueles homens tinham que simplesmente aquietar o coração e ver o que Deus ia fazer. E o terceiro aspecto, então, retomando aqui com você, que tenhamos realmente a disposição de glorificar a Deus, a disposição de levar o nome do Senhor, de engrandecer o nome do Senhor, de fazer Deus conhecido. O milagre está acontecendo. O milagre está diante de nós. O milagre está aí na sua casa. O milagre está aí na sua vida. Está no seu trabalho. Está na sua família. O milagre está aí. Sabe aonde?
Onde que tem um anúncio de milagre? É na adversidade, é na luta, é na dificuldade, na falta da resposta, na total dependência do Senhor. Deus está fazendo aí. Eu quero orar junto com você nesse momento, crendo que Deus está completando uma obra na sua casa, na sua família, para a glória do nome dEle. Para você contar para todo mundo o que Deus fez. Seja qual for o mar que você tem que enfrentar, qual for o exército que você tem que enfrentar, não importa. Para Deus não faz diferença. Você depende dEle. Deixa Ele realizar na sua vida. Amém. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante da verdade, da manifestação do poder do Senhor, do Teu milagre que nos alcança. O Teu milagre, Deus, que acontece, que realiza diante dos nossos olhos. Nós não queremos, Deus, só estar assistindo isso, nós queremos participar. Queremos viver intensamente isso, porque sabemos que as nossas histórias, as nossas lutas e dificuldades são oportunidades para o Senhor manifestar o Teu poder, o Teu milagre, a Tua interferência sobrenatural. Portanto, Deus, nós queremos estar em obediência, estar no lugar certo, da forma certa, para que a manifestação do Senhor aconteça. Nós queremos declarar aqui que nós precisamos do Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor. Portanto, Pai, cada lar agora que declara essa verdade, que seja visitado pelo Teu poder. Quando aquele povo, então, foi visitado por essa verdade, o convite do Senhor Deus era que o coração deles se aquietasse. Então, Pai, eu peço agora que para esse povo, sobre esse povo, que é o povo que vive o milagre, que hoje eles possam descansar, que hoje eles possam depender e declarar que depende do Senhor e possam agora, em nome de Jesus, aquietar o coração para assistir, que o Senhor peleja por eles, que o Senhor realiza através deles, que o Senhor realiza na vida deles, ó Deus. Que hoje os Teus filhos possam experimentar essa paz, essa esperança, essa confiança. E em nome de Jesus, que essa providência do Senhor, Deus, que o Senhor tanto planejou, que o Senhor arquitetou, que essa providência realmente glorifique o Teu nome. Que os Teus filhos possam se posicionar, Deus, como proclamadores do Teu reino, do Teu amor e da Tua verdade. Faz, ó Deus, na história dos Teus filhos o milagre, na casa deles, na família deles, ó Deus, opera esse milagre em nome de Jesus. Que seja o Senhor fazendo, que seja o Senhor realizando. E nós, ó Deus, contaremos das Tuas grandezas. Nós cantaremos as Tuas grandezas. Glorificaremos o Teu nome, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus sustente você e que a sua vida seja uma vida de milagre, uma vida da providência de Deus, do cuidado dEle. Amém? Fique na paz do Senhor. Em breve nós estamos juntos novamente. Em nome de Jesus.